O Mar do Pacífico parecia uma muralha viva naquela madrugada de 1943. Ondas longas, grossas, vinham do escuro como animais ancestrais, suspirando, respirando, engolindo a luz fraca da lua. No estaleiro de Kure, no Japão, homens trabalhavam em silêncio tenso, iluminados por lâmpadas amareladas que oscilavam sob o vento salgado. Ali, cercados por vigas metálicas e cheiro de manta de solda quente, dava para sentir que algo inimaginável estava tomando forma. Não era um navio, não era um submarino. Era outra coisa, uma aberração sem precedentes, maior que qualquer ameaça submersa já vista na história. A estrutura negra erguia-se diante deles como o esqueleto de um gigante marinho, um casco tão vasto que parecia impossível chamá-lo de submarino. Os engenheiros o observavam com um misto de orgulho e temor. Era tão grande que não cabia na lógica, tão grande que parecia uma criatura saída de um conto onde o oceano engole o mundo. E ainda assim, era real, ou prestes a ser. Oficial Nakajima, responsável por supervisionar o projeto, caminhava com passos firmes pelo convés inacabado. Seu uniforme estava manchado de óleo e fumaça, mas seus olhos mantinham a precisão fria de um homem que sabe exatamente o que está criando, mesmo que não consiga explicar o porquê. Ele observava as linhas curvas do casco e murmurava para si mesmo: um porta-aviões, que respira debaixo d'água. Que ideia ousada! Mas ousadia era pouco. A palavra certa era desespero. A guerra virara maré contra o Japão, e a Marinha Imperial buscava um milagre, ou pelo menos uma lenda que assustasse o inimigo. Oficialmente, chamavam-no de Sentoku tipo Pimi 400. Mas entre os trabalhadores, um apelido circulava baixinho, como se pronunciar fosse perigoso: o dragão submerso. Era assim que o viam, um dragão que dormiria nas profundezas até ser despertado para cuspir sua carga mortal. E essa carga não era torpedos, nem minas, nem tropas. Era algo mais audacioso: aviões. Aviões escondidos dentro do casco, dobrados como pássaros mecânicos, esperando para renascer. Um hangar cilíndrico atravessava o interior da nave, grande o suficiente para guardar 3 bombardeiros adaptados, capazes de decolar de uma catapulta montada no convés e atingir alvos muito além do alcance de qualquer submarino comum. Foi essa ideia que, meses antes, fizera o contra-almirante Oikawa ter um lampejo de entusiasmo em meio ao pessimismo crescente. Um punho invisível, dissera ele. Um ataque que surge onde o inimigo não espera. O Pacífico é grande demais. Vamos usá-lo como escudo. Os engenheiros fizeram silêncio antes de acenar. Eles sabiam que estavam sendo convocados não para construir uma arma, mas para desafiar as leis da mecânica naval. À medida que o projeto avançava, o submarino parecia ganhar personalidade. Era vasto por fora, claustrofóbico por dentro, pesado como um cruzador, mas planejado para mergulhar silenciosamente e permanecer semanas inteiras submerso, carregando uma tempestade em forma de asas. Aquilo não era apenas tecnologia, era a última tentativa de dobrar o destino. O Japão não podia igualar a produção americana, não podia competir com os porta-aviões gigantes dos Yuseus, mas podia criar algo que ninguém mais ousaria imaginar. Nakajima caminhou até a borda do casco e olhou para o chão do estaleiro. Trabalhadores manipulavam peças gigantescas. Conversavam pouco, suavam muito. Havia um ar de ritual ali, como se todos estivessem montando o corpo de uma criatura viva. Cada rebite parecia um batimento cardíaco. Cada solda, uma respiração. O submarino não estava pronto, mas já parecia desperto. Era inevitável pensar que, quando finalmente deslizasse para o mar, o Sentoku carregaria mais do que sua tripulação. Carregaria o peso de uma nação inteira tentando atrasar a derrota. Carregaria a esperança irracional de mudar o curso de uma guerra que já fugia do controle. E carregaria, acima de tudo, a ambição quase mítica de alcançar um alvo que nenhum outro submarino ousara sonhar: o Canal do Panamá. Aquele plano ainda era sussurrado nos corredores, mas Nakajima sabia. Todos que tocavam aquele casco sabiam. O submarino gigante nascera para algo monumental, algo proibido, algo que mudaria tudo para alguém. E naquela madrugada,
Enquanto o vento batia forte e a chapa metálica vibrava como um animal inquieto, Nakajima entendeu uma verdade silenciosa. O Sentoku não era apenas uma arma. Era uma pergunta lançada ao oceano. Uma pergunta que o mundo ainda não sabia que teria de responder. Nakajima desceu pela escada lateral que levava ao interior ainda cru do submarino. O ar ali dentro era quente, seco, impregnado de ferrugem e solda recente. As lanternas penduradas lançavam círculos amarelos que balançavam como se o metal respirasse. O espaço era enorme, mas ao mesmo tempo apertado, como uma caverna mecânica ainda sem alma. Cada corredor parecia um intestino de aço esperando ser preenchido por homens que viveriam meses na escuridão. Ele caminhava devagar, ouvindo o eco pesado de suas botas contra o casco, tentando imaginar como 80 tripulantes conseguiriam coexistir ali, dormindo em turnos, trabalhando em silêncio, convivendo com o medo e com a sensação constante de que a morte rondava por todos os lados. Ao entrar no hangar interno, a grandiosidade do projeto revelou-se ainda mais absurda. O cilindro metálico tinha o tamanho de um túnel ferroviário, uma garganta de aço capaz de engolir 3 aeronaves inteiras. Os engenheiros haviam aplicado tinta especial nas paredes para evitar condensação que pudesse danificar os aviões. Nakajima passou a mão pela superfície fria, tentando imaginar o som dos motores Seiran sendo presos ali dentro, dobrados como aves com asas recolhidas, aguardando a hora de serem libertos. A ideia de um avião emergir debaixo do oceano parecia tão impossível que chegava a ser poética, mas o romantismo acabava ali, porque a Marinha Imperial não estava interessada em poesia. Estava interessada em impacto. Oikawa e seus superiores queriam algo que perturbasse o inimigo no coração. Golpear o Canal do Panamá não era apenas destruir uma estrutura vital para a logística americana, era enviar uma mensagem. O Japão ainda podia alcançar qualquer lugar. Era quebrar a espinha dorsal psicológica dos aliados. O ataque tinha mais valor simbólico do que físico, e símbolos, em tempos de guerra, podiam valer batalhas inteiras. A tensão crescia nas oficinas do estaleiro. O ritmo acelerado exigia jornadas brutais. Homens dormiam ali mesmo, entre ferramentas, despertando ao som de marteladas que nunca paravam. O Japão estava ficando sem aço, sem combustível, sem tempo. E mesmo assim, continuava despejando recursos num submarino gigante, uma máquina de ambição que parecia existir fora da lógica estratégica. Alguns engenheiros murmuravam que aquilo era loucura, outros diziam que era genial, mas todos, sem exceção, reconheciam que jamais haviam visto algo assim. Em uma manhã sufocante, o comandante responsável pelo treinamento dos pilotos Seiran visitou o estaleiro. Ele trazia consigo diagramas mostrando o procedimento de lançamento. Os aviões seriam montados rapidamente após o submarino emergir, movidos por trilhos internos, posicionados na catapulta e lançados sob chuva ou tempestade, em silêncio, antes que qualquer patrulha inimiga detectasse o Mastarel subindo. Nakajima observou a demonstração e imaginou a coreografia. Homens correndo pelo convés, montando asas dobráveis, equipamentos sendo apertados às pressas, motores sendo acionados no frio da madrugada. Tudo em minutos. Tudo numa pressa desesperada. Havia beleza naquela precisão, mas havia também temor, porque qualquer falha seria fatal. Se o submarino fosse visto emergindo, não teria tempo para se defender. Se um avião falhasse ao ser montado, o ataque inteiro ruiria. Se o oceano estivesse agitado demais, os pilotos poderiam ser lançados para a morte. Era como preparar uma flecha gigante que tinha apenas uma chance de atingir o alvo. Os primeiros testes do casco começaram no verão. Quando finalmente deslizou para a água, o Sentoku não entrou. Ele afundou como um colosso que finalmente encontrava seu habitat. O mar engoliu o casco com fome. Os engenheiros observaram imóveis, enquanto a água escura subia pelas laterais, cobrindo rebites, ranhuras, marcas de solda. E então, a criatura estabilizou. O casco emergiu com um balanço lento, mas firme. Havia vida ali. Os testes de profundidade foram um espetáculo silencioso. O submarino mergulhou devagar, desaparecendo sob a superfície como um animal que voltava ao lar. Dentro dele,
Nakajima sentia a vibração do casco como um pulso. A cada metro que descia, a pressão aumentava. Gemidos metálicos ecoavam pelos corredores, lembrando a todos que aquela máquina monumental era, ao mesmo tempo, poderosa e vulnerável. Se algo cedesse, não haveria sobreviventes. Mas nada cedeu. Os relatórios foram claros. O Sentoku podia descer mais fundo do que qualquer outro submarino japonês e podia carregar sua carga mortal intacta. Nakajima saiu para o convés quando o teste terminou. Mar calmo, céu pesado. E no meio daquele silêncio, ele teve a sensação de estar em cima de algo que jamais deveria ter sido criado. Algo que ultrapassava a necessidade militar e entrava no território da obsessão. E ele sabia, se aquela criatura fosse usada, mudaria a história. Quando o Sentoku finalmente recebeu sua tripulação completa, algo mudou dentro da nave. O metal, antes vazio, começou a vibrar com vozes humanas. Passos abafados, ordens curtas, cheiro de óleo fresco misturado ao suor de homens que sabiam que estavam embarcando em algo que ultrapassava qualquer conceito de guerra. O submarino gigante deixava de ser apenas máquina. Convertia-se em habitat, em prisão, em templo silencioso, em fardo. Os novos tripulantes caminhavam pelos corredores estreitos com uma mistura de fascínio e inquietação. Eles sabiam que estavam entrando em um dos programas mais secretos da Marinha Imperial. Tão secreto que muitos só descobriam os detalhes reais quando já estavam confinados ali dentro. A primeira impressão era sempre a mesma: espanto. Um submarino com um hangar interno para aviões. Um casco tão longo que dava a sensação de caminhar dentro de uma estação subterrânea. E um convés tão amplo que parecia desafiar a própria definição de navio submersível. Os oficiais responsáveis pelo condicionamento psicológico explicavam repetidamente que a rotina seria exaustiva. Não haveria conforto, não haveria ar fresco, não haveria privacidade. O Sentoku podia ficar submerso por semanas inteiras, mais tempo do que qualquer submarino japonês ou americano daquela época. Isso significava viver num mundo sem céu, sem vento, sem horizonte, apenas metal, apenas cheiro de diesel, apenas respiração coletiva. A tripulação aprenderia inevitavelmente a enxergar o tempo pelo ritmo dos turnos, não pelo sol. Nakajima observava tudo com um olhar clínico. Ele conhecia cada placa, cada válvula, cada centímetro do casco, mas nunca tinha visto o submarino realmente vivo, pulsando com o esforço coordenado de dezenas de homens que tentavam transformar aquilo num lar temporário. Havia algo de trágico naquela adaptação. Homens moldando-se ao limite de uma máquina construída para ultrapassar o limite do possível. As instruções de operação dos aviões Seiran começaram logo no primeiro mês de testes. Os pilotos subiam para o convés quando o submarino emergia e ali, com o mar batendo contra a lateral, treinavam a rotina de montagem das asas dobráveis. Tudo precisava funcionar em minutos. Deslizar o avião pelo trilho interno, prender as asas, ajustar o motor, checar instrumentos, desligar travas, posicionar na catapulta, subir o piloto a bordo e lançar. Era como montar um pássaro e arremessá-lo imediatamente ao vento. Nakajima observava com uma sensação difícil de nomear. Admiração pela engenhosidade, medo da imprudência, talvez os dois. Os pilotos trabalhavam com seriedade absoluta, mas no fundo sabiam que estavam participando de uma operação que não deixaria margem para erros. O Sentoku prometia algo grandioso, mas grandiosidade, na guerra, sempre vinha acompanhada de fragilidade. A linha entre glória e catástrofe era fina demais. Em uma manhã particularmente agitada, enquanto ondas bateriam altas contra o casco emergido, um dos aviões escorregou alguns centímetros durante o transporte para a catapulta. O deslize quase imperceptível causou um congelamento imediato. Um erro de 5 centímetros poderia significar a perda de um avião, de um piloto ou do próprio submarino, que podia virar alvo fácil ao ficar tempo demais na superfície. Os homens se apressaram em corrigir a posição, mas a lição ficou marcada. O Sentoku era tão poderoso quanto delicado. Os testes de longa navegação vieram depois, e aí o real peso da missão revelou-se. O submarino era lento na superfície, pesado demais para manobrar com agilidade. Submerso era silencioso,
mas não podia igualar a velocidade dos submarinos americanos mais novos. O casco gigantesco criava problemas de estabilidade, e o consumo de combustível era tão alto que a Marinha precisava calcular cada viagem como se estivesse movendo uma frota inteira. O projeto era ousado, sim, mas também era teimoso, ambicioso ao ponto da imprudência. A tripulação começou a sentir o impacto psicológico da convivência com uma máquina que parecia maior do que eles, maior do que a própria missão. Alguns escreviam em seus diários que o submarino parecia vivo, como se estivesse respirando no escuro. Outros relatavam sonhos claustrofóbicos, acordando no meio da madrugada com a sensação de que o casco estava fechando sobre eles. A vida dentro de um Sentoku não era apenas uma tarefa física, era um teste mental constante. A tensão explodiu certa noite quando um alarme ecoou pelo navio indicando vazamento de pressão em uma das câmaras dianteiras. A tripulação correu pelos corredores abafados, luzes vermelhas piscando, o casco ecoando como se estivesse sendo comprimido por mãos gigantescas. No fim, era um falso positivo, um sensor que reagira mal à mudança de temperatura. Mas o pânico silencioso que tomou o submarino mostrou a realidade nua. Viver ali era viver à beira da morte. Nakajima, observando a equipe retomar o turno com rostos pálidos, entendeu melhor do que nunca que o Sentoku não era apenas uma arma. Era um fardo, uma promessa enorme carregada por homens pequenos em um corredor estreito de metal, no fundo de um oceano gigante. E mesmo assim, mesmo diante de medos e falhas, a missão avançava. O Japão queria o ataque ao Canal do Panamá, e o Sentoku seria a ponta dessa lança. Mas poucos sabiam que, naquele mesmo período, os Estados Unidos já começavam a desconfiar de algo. Relatórios nebulosos, rumores, espiões, conversas interceptadas. Algo grande estava sendo construído no silêncio do Pacífico, e aquele algo logo se tornaria a obsessão da inteligência americana. As primeiras suspeitas americanas sobre o Sentoku não vieram de espionagem direta, mas de ruídos, silêncios e lacunas. Informação de mais ou informação de menos sempre chama a atenção em tempos de guerra. E quando analistas da inteligência naval notaram que certos estaleiros japoneses estavam recebendo quantidades absurdas de aço, mas não estavam entregando navios equivalentes, o alerta silencioso começou a crescer. Fotografias aéreas revelavam estruturas cobertas, hangares fechados, sombras enormes sob lonas camufladas. Os americanos não sabiam o que estavam vendo, mas sabiam que aquilo não era comum. E na guerra, o incomum sempre tem dentes. Relatórios começaram a circular entre analistas do Pacífico. Atividade anormal em Kure, consumo exagerado de aço em projetos classificados, movimentação sigilosa de oficiais veteranos. Um nome passou a reforçar a suspeita: Oikawa. O almirante tinha histórico de ideias ousadas demais para o gosto americano. Quando ele surgia ligado a qualquer construção naval, era sinal de que algo grande estava vindo, grande e perigoso, mas nenhum relatório apontava exatamente o que. Enquanto isso, o Sentoku avançava para suas fases finais de preparação. O casco ganhava reforços internos para suportar longas jornadas submersas. Os motores eram afinados, os tanques de combustível testados até o limite e as equipes de manutenção repetiam exaustivamente os procedimentos de emergência. A tripulação parecia andar como sombras dentro da nave, cada uma carregando o peso de segredos que não podia revelar nem para a própria família. Eles eram os guardiões silenciosos de uma arma que, se usada, poderia alterar o equilíbrio estratégico do Pacífico. Nakajima, cada vez mais dentro da estrutura da missão, foi convocado para um briefing fechado, com altos oficiais. A sala era pequena, iluminada apenas por uma lâmpada pendurada, que parecia balançar junto com a respiração pesada dos presentes. Ali, finalmente, ele ouviu o plano completo, sem cortes. O ataque ao Canal do Panamá não era apenas uma demonstração simbólica. Ele tinha objetivo cronometrado. Se o canal fosse destruído, navios de guerra americanos precisariam viajar pelo extremo sul da América do Sul, triplicando o tempo de deslocamento. Isso daria ao Japão meses preciosos, meses que talvez pudessem ser trocados por negociações mais favoráveis. Era desesperado? Sim. Era arriscado? Completamente.
mas era, na lógica japonesa de 1944, o único colapso estrutural capaz de atrasar a derrota. Após o briefing, Nakajima caminhou até o convés e olhou para o mar. A brisa fria batia no rosto, mas ele sentia calor por dentro. Não era orgulho, não era medo. Era um tipo estranho de percepção. A sensação de que o Sentoku carregava em seu casco mais do que aço. Carregava história. Carregava a decisão de homens que se recusavam a aceitar o inevitável. E isso tornava tudo mais perigoso. Enquanto o submarino era preparado, os pilotos dos aviões Seiran recebiam instruções específicas para o ataque ao Panamá. Eles treinavam decolagens rápidas, voos rasantes, aproximações silenciosas. Sabiam que a missão era quase suicida, mas mantinham um silêncio respeitoso. Cada um carregava na mente a imagem de um gigante de concreto sendo destruído por bombas lançadas por aviões que nasceram do fundo do mar. Era o tipo de visão que poderia alimentar uma lenda ou um epitáfio coletivo. Mas enquanto o Japão afinava sua arma secreta, os Estados Unidos intensificavam a vigilância. Submarinos americanos patrulhavam rotas estratégicas. Aviões de reconhecimento fotografavam tudo o que conseguiam sobrevoar. Até pescadores aliados eram instruídos a relatar sons estranhos vindos do fundo do mar. Era uma caça ao fantasma. Ninguém sabia o que procurava, mas todos sabiam que havia algo escondido na escuridão do Pacífico. A tensão aumentou quando sinais de rádio japoneses começaram a apresentar padrões curiosos. Mensagens curtas, frequências pouco usadas, silêncios prolongados. O tipo de comportamento que geralmente indica operações especiais. Alguns analistas americanos sugeriram que o Japão estava construindo um super submarino. Outros acharam a ideia absurda demais. Submarinos grandes eram lentos, vulneráveis, impraticáveis. Um porta-aviões submerso, ficção científica barata. Escreveram em um relatório, mas a ficção às vezes aprende com a realidade. Em meados de 1944, o Sentoku fez seu primeiro teste de navegação em mar aberto. Ele se movia como um monstro silencioso, cruzando águas profundas, sem revelar sua verdadeira natureza. A tripulação dividia suas horas entre ansiedade e rotina. Havia algo hipnótico em sentir o casco vibrar enquanto a nave avançava, como se estivessem viajando dentro de um ser vivo gigantesco. Cada mergulho parecia um retorno ao ventre da terra. Cada subida, um suspiro roubado da superfície. E foi durante esse teste que o submarino quase foi descoberto pela primeira vez. Um avião americano sobrevoou a região em um padrão inesperado. O alarme interno soou baixo, mas urgente. Os homens correram para seus postos. A nave começou a mergulhar rapidamente e por alguns instantes o casco gemeu sob a pressão repentina. A tripulação prendeu a respiração. Se o avião captasse o rastro do submersível, o segredo estaria perdido. Mas o Sentoku deslizou para a escuridão, desaparecendo como se o mar o tivesse engolido. Foi ali que Nakajima entendeu o tamanho do risco. A partir daquele momento, o Sentoku não era apenas uma arma secreta, era um alvo silencioso, e os americanos estavam começando a farejar sua existência. Quando o Sentoku retornou aos estaleiros após o teste em mar aberto, a atmosfera dentro da nave parecia mais densa do que a água que ela cortara. A tripulação falava pouco. Não era medo. Era a compreensão do que significava ser caçado antes mesmo de nascer como arma. Os olhos dos homens carregavam um misto de orgulho e fadiga que só aparece em projetos que caminham na fronteira entre genialidade e loucura. Nakajima sabia que aquilo era apenas o começo. A partir daquele momento, qualquer movimento errado poderia revelar ao inimigo o segredo mais valioso da Marinha Imperial. Mesmo assim, o Japão avançava com determinação quase obsessiva. O Sentoku recebeu mais ajustes. Sensores foram melhorados. A camuflagem em superfície foi redesenhada para se assemelhar a um navio mercante quando visto à distância. Os hangares internos foram adaptados para permitir montagem de bombardeiros Seiran com velocidade ainda maior. As catapultas foram reforçadas. Era como preparar uma flecha gigante para acertar um alvo do outro lado do oceano, e tudo precisava funcionar como um único gesto, rápido, silencioso, fatal.
Ao mesmo tempo, a situação estratégica japonesa deteriorava-se rapidamente. Ilhas eram tomadas pelos americanos em ritmo acelerado. Bases aéreas eram destruídas, navios eram afundados antes mesmo de completarem suas missões. E a frota submarina japonesa sofria perdas imensas diante das patrulhas americanas, que agora dominavam a arte da guerra submarina, com sonar, radares e técnicas avançadas. Era nesse cenário que o Japão depositava suas últimas esperanças num submarino gigante capaz de virar o mapa estratégico, ou pelo menos dobrar o tempo do inimigo. Quando o Sentoku recebeu a ordem de preparação final, a tripulação tomou consciência de que estava prestes a desaparecer do mundo por semanas. Ninguém saberia onde estavam, ninguém saberia o que carregavam, ninguém, além dos oficiais superiores, conhecia exatamente o plano completo. O silêncio era parte da arma. Quanto menos olhos e ouvidos, menos riscos. Nakajima olhou pela última vez para o estaleiro antes de embarcar. As luzes tremeluziram como estrelas presas ao chão. E então, como um animal que volta ao oceano depois de muito tempo, o Sentoku afundou lentamente, mergulhando em sua missão. A viagem começou com mar calmo, mas rapidamente o Pacífico mostrou por que é chamado de Oceano Traiçoeiro. Ondas sucessivas golpeavam o casco, fazendo o submarino sacudir como um gigante com febre. Dentro dele, homens prendiam instrumentos, ajustavam equipamentos, seguravam-se em barras metálicas para não serem lançados de um lado a outro. O submarino era enorme, sim, mas não era invencível. Seu tamanho o tornava resistente, mas também pesado, lento nas manobras, vulnerável quando forçado a emergir. A primeira semana de navegação trouxe efeitos psicológicos claros. Homens dormiam mal, sonhavam com pressões esmagadoras, com asas dobradas quebrando dentro do hangar, com alarmes ecoando no escuro. Alguns relataram ouvir sons metálicos que ninguém mais ouvia, ruídos que pareciam vir das paredes, como se o submarino estivesse falando consigo mesmo. O médico de bordo anotava tudo, mas pouco podia fazer. A missão exigia silêncio e disciplina, e todos sabiam disso. Uma noite, com o submarino navegando em profundidade média, um som ecoou pelo casco que fez a tripulação prender a respiração. Era um estalido alto, abrupto, como se uma estrutura tivesse cedido. Vários homens correram para as seções internas, lanternas tremendo nas mãos, mas nada estava quebrado. A inspeção não encontrou falhas, apenas o metal expandindo sob pressão. Mesmo assim, o estalo ficou reverberando na mente de todos. Um lembrete cruel de que estavam confinados dentro de uma fera de aço e que qualquer erro poderia transformá-la em túmulo coletivo. Na terceira semana, surgiram ecos distantes no sonar. O operador avisou apenas com um gesto tenso. Um submarino americano estava a algumas milhas, navegando em padrão de busca agressivo. O Sentoku mergulhou lentamente, quase segurando a própria respiração, e manteve velocidade mínima. Dentro, apenas o som do motor elétrico e da respiração humana. O submarino inimigo passou tão perto que alguns tripulantes sentiram o casco vibrar com o deslocamento. Foram minutos que pareceram horas. Ninguém se moveu, ninguém piscou. Se fossem detectados ali, tudo estaria perdido. Quando o perigo passou, Nakajima percebeu que, pela primeira vez, alguns homens tinham lágrimas nos olhos. Não era medo. Era o alívio brutal de quem sabe que voltou da beira do abismo. O Sentoku continuou avançando, mas aos poucos, uma pergunta começou a rondar os corredores como um fantasma. O ataque ao Canal do Panamá ainda fazia sentido? O Japão estava encolhendo. Bases eram perdidas. O mar se tornava território inimigo. A missão parecia um sonho cada vez mais distante, ou teimosia coletiva. Mesmo assim, a nave seguia firme. Cada metro percorrido era história. Cada dia submerso era desafio. O monstro estava vivo e em movimento. Mas, sem que a tripulação soubesse, algo começava a mudar nos bastidores do alto comando japonês. Mensagens cifradas circulavam, ordens eram reconsideradas. O mundo acima da superfície estava se transformando, e o destino do Sentoku estava prestes a mudar com ele. O Sentoku navegava no escuro, avançando pelas profundezas do Pacífico, como um leviatã deslocando a escuridão ao redor. A tripulação, exausta, começava a sentir que o tempo não tinha mais forma. Dias e noites eram abstrações.
substituídas por turnos, alarmes e o ronco constante dos motores elétricos. Nakajima anotava tudo em silêncio: consumo de combustível, estado das válvulas, comportamento do casco, humor dos homens. Mas algo o incomodava, algo indefinível. Ele sentia que estavam indo em direção a um destino que ninguém mais compreendia plenamente. Na superfície, longe dali, o mundo já ardia. O Japão recuava em todos os frontes. Bases caíam como dominós, empurrados por mãos invisíveis. A frota estava quebrada, a economia arrasada, o moral desintegrando-se. E foi nesse momento crítico que uma mensagem cifrada foi enviada ao Sentoku. Ela chegou em silêncio, como um aviso frio vindo do alto comando. O capitão a leu sozinho, sem expressar emoção. Depois chamou Nakajima para a sala de comunicações. O engenheiro entrou, os instrumentos brilhando em luz vermelha, e ficou em pé, esperando as palavras que mudariam o rumo de tudo. A ordem era clara: cancelar o ataque ao Canal do Panamá, retornar, reconfigurar a missão. O silêncio que se seguiu foi quase opressor. Nakajima encarou o papel sem acreditar. Meses de preparação, sacrifício, segredo. A maior arma submersa da história. A viagem perigosa pelas profundezas. Os testes. Os pilotos. Os aviões Seiran. Tudo aquilo, agora suspenso, como se a própria lógica da guerra estivesse desmoronando. Mas a ordem tinha razões que poucos conheciam. O Japão estava entrando em colapso. Recursos se esgotavam. A Marinha não podia bancar uma operação tão ousada quando suas bases mal tinham combustível para defender o próprio território. Havia rumores de que o almirantado queria usar os Sentoku para ataques mais urgentes, talvez contra a frota americana se aproximando do Japão. Outros falavam que a missão ao Panamá seria retomada mais tarde, mas no fundo todos sabiam. O sonho de golpear os Estados Unidos no coração logístico estava morto. Os homens receberam a notícia com expressões vazias. Alguns respiraram aliviados, outros sentiram desespero. Um piloto Seiran murmurou que tinha treinado metade da vida para uma missão que jamais existiria. Outro disse baixinho: o oceano decidiu. Mas a verdade era mais dura. Não fora o oceano, fora a guerra descontrolada acima deles. O Sentoku virou lentamente seu rumo, realizando uma manobra silenciosa que mudaria seu futuro. Enquanto isso, ecoava por todo o Pacífico uma sombra que ninguém ali dentro percebia: o radar americano. O sistema de inteligência dos Estados Unidos estava em seu auge. Caças submarinos rondavam o oceano como predadores incansáveis. E a cada semana que passava, mais perto eles chegavam de decifrar os segredos do Japão, inclusive aquele gigante submerso. Meses depois, o fim chegou não com batalha, mas com silêncio. O Japão se rendeu após as bombas atômicas devastarem Hiroshima e Nagasaki. O Sentoku recebeu sua última ordem: emergir e se render. Quando o gigante apareceu na superfície, homens americanos que o avistaram não souberam como reagir. A visão era surreal. Um submarino tão grande quanto um cruzador. Um convés imenso. Um hangar cilíndrico que cruzava o casco como o estômago de uma fera. Era algo que nunca deveria ter existido. E, no entanto, estava ali, balançando na maré, derrotado antes de ser usado. A inspeção americana foi um espetáculo silencioso de espanto. Oficiais caminhavam pelo convés como arqueólogos, encontrando um templo pré-histórico. Isso não é um submarino, murmurou um deles. Isso é uma fábrica submersa. Quando viram o hangar, o choque foi ainda maior. 3 aviões dobrados como insetos metálicos aguardavam como se ainda pudessem abrir asas. Houve quem sorrisse, houve quem ficasse em silêncio, houve quem anotasse febrilmente, tentando entender a lógica daquele monstro. Nakajima, agora prisioneiro, observava tudo da lateral. Seus olhos percorriam o casco que ajudara a conceber. Não havia ódio, não havia remorso. Havia apenas uma sensação amarga de que o Sentoku era grande demais para o mundo em que fora criado. Grande demais para o Japão devastado. Grande demais até para seus próprios criadores. Os americanos estudaram o submarino com fascínio quase científico e então decidiram afundá-lo. Não queriam que a União Soviética, sua nova rival, tivesse acesso ao que havia ali dentro. Assim, numa operação secreta, o Sentoku foi rebocado para mar aberto e preparado para ser destruído.
Nakajima não viu esse momento, mas imaginou que na imaginação, o som do casco rachando era igual ao som que ouvira naquela noite no meio do Pacífico, quando o submarino parecia falar. O gigante afundou lentamente, engolido novamente pelo oceano que o criara. Não houve explosão grandiosa, nem gritos, nem salvas. Apenas a água se fechando sobre uma obra que desafiara lógica, engenharia e destino. Uma criatura que vivera pouco, mas cujo mito viveria para sempre. E assim terminou o Sentoku. Não com glória, mas com silêncio. Não com vitória, mas com peso histórico. Um monstro que nunca encontrou seu propósito. Uma arma que o mundo nunca permitiu despertar. Uma sombra de aço que, por alguns instantes na guerra, fez até o impossível parecer pequeno. Porque às vezes, no fundo do oceano, dormem ideias que o mundo simplesmente não está pronto para ver. Se esta história te mostrou que até no fundo do oceano nascem ideias capazes de mudar o destino da guerra, não deixe que elas se percam na escuridão. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Aqui, toda semana, damos vida às máquinas impossíveis, às operações ocultas e aos monstros de aço que o mundo quase esqueceu. O próximo capítulo já está sendo preparado, e você não vai acreditar no que vem à tona.